Você sabia que a Bíblia nos orienta a orar todos os dias? E se eu te perguntasse qual é a função da oração? Se eu te perguntasse por que nós precisamos orar, o que você me responderia? Bom, este é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que este tema, oração, não é muito popular entre os cristãos. Se você reparar, você também vai perceber que na maioria das igrejas, as reuniões de oração são as reuniões ou são os cultos mais vazios. E isso acontece porque a maioria dos cristãos não entendem a importância da oração. E sim, a oração ela move a mão de Deus, mas ela move a mão de Deus segundo a vontade do próprio Deus. E nós não podemos resumir este tema, oração, apenas em uma frase de efeito. E nós vamos ver aqui nesse vídeo que a oração ela é muito mais importante do que boa parte da igreja pensa. Então vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Acompanha comigo. Vamos lá, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Grava aí essa palavrinha, domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos lá, voltando para o versículo 26. Olha aqui a palavrinha, né? Vou deixar em destaque aqui o versículo 26. Aí, deixando em destaque o versículo 26 e a palavrinha domínio. Deus dando ao homem o domínio sobre a terra e tudo o que nela há. Agora vamos ler mais um texto que fala sobre a responsabilidade que Deus deu ao homem para dominar a terra e tudo o que nela há. Salmos capítulo 8, dos versículos 4 ao 8. Acompanha aí. Versículo 4. Quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha que importante, versículo 6. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. E aqui é importante pontuar, né? A palavra domínio. Deus dando mais uma vez ao homem o domínio sobre toda a obra de suas mãos. Versículo 7. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Vamos para mais um texto, Salmos 115, versículos 15 e 16. Versículo 15. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Olha aí, para quem que Deus deu a terra? Aos filhos dos homens. E nós somos os filhos dos homens. Deus deu a nós a responsabilidade de cuidar da terra. Então nós vimos que o homem, nós, seres humanos, somos responsáveis por toda a terra. E queridos, entenda a minha colocação. Nós somos mais responsáveis pelo planeta Terra do que o próprio Deus. Isso é muito sério. E não entenda mal a minha fala, porque eu não estou tirando a soberania do nosso Deus. Na realidade, Deus ele é tão soberano que ele deu ao homem o domínio de toda a terra.
E isso explica muito bem porque nós passamos por tantas dificuldades. Isso explica muito bem porque existem tantas guerras, porque existem tantas pessoas passando fome no mundo. Isso explica porque existe tanta maldade. O homem se corrompeu por causa do pecado e o homem não tem feito o uso correto deste domínio, desta responsabilidade que Deus deu a ele. Inclusive, se você olhar aqui em Lucas capítulo 4, o versículo 6, aqui registra a tentação de Jesus. Olha o que o diabo diz. Disse-lhe o diabo a Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Aqui na tentação de Jesus, o diabo está falando para Jesus: todas as glórias dos reinos foram me dadas. Toda essa glória foi me dada pelos próprios homens. E como o homem ele dá as glórias dos reinos ou o domínio dos reinos ao diabo? Quando ele se afasta de Deus e peca. Então nós vemos que o homem tem feito mau uso dessa responsabilidade que Deus tem dado a ele. Agora, se nós temos o domínio da terra e se por causa do pecado o homem tem entregue ao diabo este domínio, essa responsabilidade, por que nós precisamos orar se Deus deu ao homem o domínio de toda a terra e o homem tem exercido de maneira incorreta essa responsabilidade? Acompanhe a leitura do texto comigo, vamos lá. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos lá. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos lá para o versículo de número 10. Olha o que diz o versículo de número 10. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vimos nos primeiros textos que Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da terra. Então, se nós somos responsáveis e Deus ele tem todo o poder, nós devemos orar a Deus para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Por isso que nós precisamos orar pedindo a vontade de Deus. Nós somos os responsáveis, mas Ele tem todo o poder. E olha aqui o versículo 11. O versículo 11 está escrito assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas poderia estar escrito assim: nos dá o pão nosso de cada dia. E acabar assim. Só que ele finaliza: dá-nos hoje. O que isso significa? Significa que no dia de hoje você vai orar e pedir a Deus o pão do dia de hoje. E amanhã você vai orar pedindo o pão do dia de amanhã e assim por diante. Ou seja, nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias. E também como nosso Senhor Jesus Cristo falou, lembra que cada dia tem o seu próprio mal? Então, se cada dia tem o seu próprio mal, nós precisamos buscar o bem do Senhor através das nossas orações todos os dias, pedindo a vontade de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Então nós precisamos orar para pedir a vontade de Deus aqui na terra. Se você perceber em toda a história, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda vez que Deus quis fazer algo, Ele sempre chamou um homem. Pode perceber, Ele chamou Abraão para começar a nação de Israel. Ele chamou Moisés para abrir o Mar Vermelho e libertar o povo de Israel. Ele usou Josué, ele usou os juízes, usou Davi. Sempre que Deus quis fazer algo aqui na terra, Ele chamou algum homem. E não porque Ele precisasse de algum homem, mas
para que nós entendamos quando Deus quer fazer algo aqui na terra, ele usa um homem. E este homem que está sendo usado por Deus precisa orar e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é aí no céu. Senhor, esta terra que o Senhor nos deu domínio, nós precisamos que a tua vontade seja feita nela. E aqui nós entendemos porque em Lucas 11 os discípulos de Jesus pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Você parou para pensar nisso? Por que os discípulos de Jesus não pediram para que ele ensinasse a multiplicação dos pães? Ou porque eles não pediram para que Jesus ensinasse eles a pregar, por exemplo? É claro que isso aconteceu, mas é muito curioso o registro de os discípulos pedindo a Jesus que os ensinassem a orar. Bom, que você aprenda a pedir a vontade de Deus aqui na terra, como é feita no céu. Que você aprenda a pedir a vontade de Deus sobre a sua vida, assim como a vontade de Deus é feita lá no céu. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, que Deus te abençoe muito e eu te aguardo no próximo vídeo.